Olá, seja muito bem-vindo ao 5º episódio do podcast Investidor de Sucesso. E hoje, então, eu estou aqui mais uma vez com Nicolas Pareschi e Gustavo Rigon, e a gente vai falar sobre governança corporativa, análise quantitativa, falar um pouquinho sobre as eleições e como operar a bolha, além de trazer aí o cenário macro e algumas dicas e algumas sugestões de acordo com o momento atual. Então, vamos lá, começando então. Rigon, fala pra gente um pouquinho, a gente conversou no último episódio, para quem escutou sobre, a gente começou a falar sobre análise fundamentalista, como analisar empresas, né? E você falou bastante sobre PL. E hoje, você podia falar um pouquinho pra gente sobre governança corporativa, como que a pessoa pode utilizar a governança corporativa aí para analisar uma carteira, para analisar uma empresa, escolher sua carteira de ações. Então, olá pessoal. Então, Marcelo, essa semana eu acho que vale a pena a gente comentar sobre o quanto governança corporativa e fazer previamente uma análise mais criteriosa dos gestores das empresas acaba sendo extremamente importante para o sócio minoritário, para a gente no caso, né? Nessas 2 últimas semanas, a gente teve 2 casos emblemáticos que comprovam a importância disso. E engraçado é que foram em dois mercados diferentes. No mercado de fundo imobiliário, com o Fundo Mérito Desenvolvimento, o MFII 11, e no mercado de ações brasileiros, com a Bovespa, né, no caso das ações da Qualicorp, a Qual 3. Eu vou explicar rapidinho o que aconteceu com essas empresas nessas 2 últimas semanas. Com relação ao fundo imobiliário, com o Mérito de Desenvolvimento, ele já estava sendo há 2 meses com as negociações congeladas, ou seja, ninguém conseguia comprar e ninguém conseguia vender as cotas, devido a uma suspeita de que esse fundo era, na verdade, um esquema pirâmide, aquele chamado esquema Ponzi. Então, o que aconteceu? É que nessa última semana, acho que há 2 semanas atrás, no dia 27 de setembro, ele voltou a poder ser negociado em bolsa. E já na abertura, ele despencou mais de 30% e agora está valendo, 40%, 45% a menos de valor de mercado. E tudo isso aconteceu em função da gestão do fundo. Porque desde o começo, esse fundo, desde o IPO, ele nunca foi um fundo transparente, sabe? Ele sempre se mostrou ser nada transparente e nada confiável. Então, e a mesma coisa a gente pode dizer a respeito da Qualicorp. O que aconteceu com a Qualicorp essa semana? Aconteceu que foi um caso muito parecido. A Qualicorp, essa semana, ela passou por um processo gigantesco de desvalorização. Ela perdeu quase 40% de valor de mercado. E no ano ela já perde algo em torno de 58%, quase 60% de valor de mercado. E essa perda, ela aconteceu única e exclusivamente por culpa do CEO e fundador da empresa, que num ato completamente antiético e bizarro, fez um acordo com a própria Qualicorp para que ela, a Qualicorp, pagasse ele, do próprio caixa, 150 milhões de reais, para que ele, o CEO e fundador, não criasse nenhuma concorrente para a empresa. Olha que coisa mais completamente sem sentido. Completamente. Então, esse acordo maluco deixou o minoritário totalmente desamparado e só reforçou o tamanho da importância da gente saber quem que gere, quem que está por trás das empresas que a gente pretende investir. Então, eu acho que assim, para quem tiver curiosidade, eu acho que vale a pena procurar no Google sobre esses 2 casos. São 2 casos muito recentes, aconteceram agora, por isso que a gente casos emblemáticos, né? Sim, aconteceu agora, né? Por isso que a gente está comentando sobre isso. É só escrever lá no Google MFII 11 Pirâmide e Qualicorp 150 milhões, que vão aparecer diversos sites explicando mais detalhadamente sobre esses casos, né? Tá, mas o que o investidor pessoa física, como é que a gente, investidor pessoa física, consegue saber se determinada empresa tem gestores confiáveis ou não? Ia ser exatamente essa minha pergunta agora. Pois é, essa é uma pergunta que as pessoas fazem, eu já me fiz também, muitas vezes, e é realmente muito difícil de mensurar a qualidade da gestão, principalmente para a gente, porque pessoa física, a gente só assiste de longe o que acontece com as empresas, a gente não está no dia a dia para conseguir perceber a cultura, né? E principalmente a ética, a honestidade dos CEOs. Então, eu costumo fazer exatamente o movimento reverso. Ao invés de eu tentar descobrir quem são os gestores mais corretos, mais éticos, mais honestos, que de fato existem, e depois eu vou citar alguns,
eu sempre parto do seguinte pressuposto: onde tem fumaça, tem fogo. Então, de cara, eu já elimino da minha lista de empresas investíveis aquelas nas quais os gestores já estiveram em capas policiais, ou se no passado já se utilizaram da empresa para benefício próprio. A gente tem diversos exemplos. A gente tem diversos exemplos atualmente de empresas delatadas na Lava Jato, e eu acho que basta fazer uma busca rápida no Google e constatar. Então, assim, definitivamente eu não vejo sentido de sermos sócios de empresas com gestão duvidosa. Porque, assim, por mais interessante e lucrativa que pareça ser hoje, basta um único dia, para você perder 40% do patrimônio tão suado. Então, não adianta, o mercado ele não perdoa empresas com gestores que podem a qualquer momento te roubar. Literalmente foi isso que o dono da Qualicorp fez com os minoritários essa semana. Ele roubou dos minoritários da Qualicorp. Então, quer ver um exemplo bacana? O Jeff Bezos da Amazon. Porque pensa comigo, o cara ficou multimilionário depois do IPO da Amazon, mas multibilionário, né? Multibilionário, mas ao invés de ele colocar o dinheiro no bolso e curtir a vida, o que ele fez? Ele preferiu continuar no comando da empresa, arriscando o patrimônio, porque ele continua lá com as ações dele, continua sendo dono e trabalhando no sonho dele. Então, continuar trabalhando no sonho dele, o quê? Para aumentar, para melhorar a Amazon, e foi exatamente o que aconteceu. Então, esse é o tipo de CEO, esse é o tipo de sócio que a gente precisa procurar. Que a gente quer, né? Só um adendo aí, gente. Muito legal isso, né? E falando aí do Jeff Bezos, tem até vídeo no YouTube aí dele sendo entrevistado andando de Honda Civic. Ele tem não sei se agora deve ter mudado, mas até uns 6, 7 anos atrás o cara andava num Honda Civic 1990 e pouco. E o cara já era bilionário, estava andando num carro lá que, sei lá, nos Estados Unidos valia $3 mil. Então é realmente um baita CEO, né? E o que ele economiza com ele, imagina com a empresa dele. É exatamente isso, é isso que eu ia falar. Então, pensa bem, quantas pessoas que fariam isso? Acho que pouquíssimas pessoas. Então, eu acho que só aquelas pessoas que têm muita paixão envolvida e que amam o que construíram, que acabam pensando no minoritário como parte importante do processo. Então, resumindo, assim, eu acho que não basta simplesmente a gente olhar os números das empresas e achar que por ter um produto bom, ou por ser um monopólio, ou por ter uma rentabilidade alta, ou por ter uma margem alta, que a gente pode simplesmente fechar os olhos e comprar a ação tranquilamente. Não. Eu acho que o mesmo raciocínio que você faz quando escolhe um sócio para o seu negócio físico, por exemplo, eu tenho uma padaria, eu tenho qualquer coisa, eu acho que esse mesmo racional do negócio físico, ele precisa ser usado para quando se torna sócio de uma empresa na bolsa. Porque se você pensar bem, você teria como sócio aquele cara que é sabidamente muito competente, muito inteligente, mas que sobre ele pairam suspeitas de atitudes não muito republicanas, de não ser lá muito honesto, muito confiável. Eu acho que não. As pessoas elas costumam ter esse bom senso na vida real. Mas por que será que elas não têm isso quando elas investem em empresas na bolsa? Então é isso, sabe? Eu acho que sempre que você for se tornar sócio de uma empresa, eu acho legal dar uma analisada, ver quem é que está por trás da empresa, ver quem que é o CEO, ver se tem algumas notícias da empresa, se ela está envolvida em alguma coisa, se tem delação. Então, as perguntas que as pessoas têm que fazer esse dono é bom? Esse dono é ruim? Ele é confiável? Se você tiver na dúvida, não compra. A gente tem tantas opções na bolsa que eu acho que não precisa. As empresas que têm esse lado obscuro, não tem por que comprá-las. Então essas a gente já pode sair da nossa lista para que a gente não tenha que passar pelo que os sócios da Qualicorp estão passando essa semana. Muito, muito bom. Fica aí uma lição atual, não um exemplo atual, mas que com certeza se repete várias e várias vezes ao longo do tempo, com atitudes diferentes, né, de CEOs diferentes, empresas diferentes. Cara, a fumaça tá sempre aí, cara. Se a gente procurar, a gente encontra. Sempre tem alguma fumaça. Exatamente. Muito bom. E, Nicolas, a gente estava falando aqui, então, agora de análise fundamentalista, mas vamos expandir um pouco mais isso para análise quantitativa, né? Fala um pouquinho para a gente sobre como funciona a análise quantitativa, como que você utiliza isso. Então, Marcelo, é até muito legal esse exemplo do Rigon, da governança corporativa, que ele se soma justamente, como ele falou, assim, não basta você ver o retorno sobre o investimento, você ver o preço sobre o lucro líquido, você deve ver também um novo fator aí, que é o quão confiável, o quão ético
é o CEO. Isso daí vai na linha da forma de investimento que eu uso, que se chama investimento pela metodologia bayesiana. O Bayes foi um estatístico, né? E esse cara, ele fez o teorema de Bayes, né? Esse teorema, o que ele fala? Ele é o teorema da probabilidade que diz que a probabilidade do evento A, qual é a probabilidade do evento A dado que o evento B ocorreu? E ele generalizou isso para uma série de eventos. Né? Qual é a probabilidade do evento A ocorrer dado que o evento B, C, D, E, F, G ocorreram? Então, o que acontece aí? Você tem, por exemplo, o evento B, é um retorno sobre o investimento de 30%. O evento C é um preço sobre o lucro na casa dos 5%, ou seja, está tudo muito bom. E o evento D, porém, é um CEO que é uma falcatrua. Então, esse evento D, ele vai diminuir sua probabilidade de lucro. Uhum. Isso daí foi um caso emblemático que teve nos Estados Unidos, que foi até analisado pelos estatísticos, que é o caso do O.J. Simpson. Esse cara, ele se separou recentemente assim, da mulher, na época, e aí a mulher dele, ex-mulher, foi assassinada junto com um cara lá que talvez fosse o novo namorado dela. Bom, acontece que você tinha uma série de evidências assim que apontavam que o O.J. Simpson cometeu esse crime. Você tinha que essa ex-mulher dele, né, tinha recém-separado 1 mês atrás, 2 semanas atrás, ela apanhava dele, né? Então você tem assim a propensão de mulheres assassinadas, de violência doméstica com homicídios já aumenta, é uma nova evidência. Você teve lá que foi encontrado o sangue dele não foi sangue, bom, eu já estou inferindo que ele cometeu. Na época, você não pode fazer isso. Mas você tinha um tipo sanguíneo que apenas 0,5% da população tinha. Acho que era B negativo, era um tipo bem raro. Uhum. E não era DNA que foi feito, foi essa tipagem do sangue. Sim. E só 0,5% tinha aquele sangue, né? E o O.J. Simpson era um dos caras que tinha aquele tipo sanguíneo lá. Uhum. Você também teve uma luva encontrada, uma só, né? Não um par, uma luva encontrada na cena do crime, e na nova casa dele tinha a outra mão faltante. Você teve sangue no carro dele também. Então, assim, se você combina todos esses eventos, você tem que a probabilidade do cara ter assassinado a mulher é tipo de 99,999%. Porém, era júri popular, né? E os advogados dele muito bons. Um era um figurão lá de Harvard, e o cara foi absolvido no fim. E o que acontece, assim, alguns anos depois, o cara escreve um livro, né? Se eu tivesse matado, como eu teria feito? E aí ele possivelmente descreve aí, né, o que aconteceu de fato em toda a história. Até tem uma série no Netflix muito boa sobre isso, né? Que é O Povo contra O.J. Simpson. Eu acho que vale a pena assistir, é muito legal. Ah, maneiro. Eu não assisti essa série. Vou assistir isso daí. Cara, muito legal. Show de bola. Netflix. Então a gente tem justamente isso. O que a gente quer? A gente quer nos nossos investimentos procurar uma série de evidências que apontem numa determinada direção do nosso trade, do nosso investimento. Isso daí, agora sim, com o advento aí, os fundos estão cada vez mais usando, né, o Renaissance, o World Quant, o Machine Learning, né, técnicas de Machine Learning. São, assim, se a gente botar em grosso modo, são técnicas estatísticas e algoritmos usando essas técnicas estatísticas aí, de como otimizar todo o seu banco de dados, de modo, não otimizar o banco de dados, mas otimizar variáveis que predizem um determinado resultado. Mas assim, moral da história, assim, o que a gente tem do machine learning, o que a gente tem de tão importante nisso aí? Existe um teorema de 1992 que fala o seguinte: se você tem preditores fracos, você consegue transformar esses preditores fracos em um preditor forte, com a combinação, ou outros métodos como gradient boosting, assembly. Mas, enfim, não convém falar desses métodos, mas a moral da história é o seguinte: se você tem uma série de evidências fracas, você consegue transformar isso em uma evidência forte.
Isso daí, assim, foi provado por teorema esse negócio. Então é mais algo que se alinha aí nessa ideia dos investimentos bayesianos e da importância de a gente olhar tudo, inclusive o CEO, inclusive tudo que a gente puder, a gente ataca. Quanto mais informações você tiver, melhor, né? Isso vai muito de encontro, de certa forma, ao que a gente faz operando com robôs no mercado financeiro, de que, exatamente, se você pegar 30 robôs, mais ou menos, ou seja, que são lucrativos, se tu olhar individualmente o resultado de cada um deles, é um resultado relativamente fraco, entendeu? E aí, quando você pega a curva de capital de rodando os mesmos 30 robôs numa única conta, o resultado fica bom, né? Porque todo mundo ajudando um pouquinho. Logicamente, existe uma diversificação, correlação e tudo. É um caso um pouco diferente, mas que, de certa forma, valida, de certa forma, a mesma ideia de que várias probabilidades pequenas somadas podem gerar um resultado. Uma combinação. Sim. É uma combinação interessante que enfim, você consegue, de certa forma, entre aspas, prever com um certo melhor, né? Um outro exemplo que a gente pode falar disso, por exemplo, você tem pares de moedas que são correlacionados, né? Então você tem, por exemplo, o SDCAD, o AUD USD, o NZD USD. E você tem um mesmo robô, você aplica nesses três pares de moedas. Então, assim, um filtro que a pessoa poderia usar é que o sinal tenha sido gerado nessas três moedas simultaneamente. Porque, assim, se só é gerado em um e não nos outros dois, isso já aumenta a probabilidade de ter sido um ruído que gerou aquele sinal. Talvez 3 seja até um pouco exagerado, porque também você vai ter um delay, né? Você vai acabar entrando... Não necessariamente tem outros fatores, né? Mas eu acho que, de certa forma, fortifica esse ponto mesmo com vantagens e desvantagens. Então, assim, você pode não exigir que 100% seja usado, mas, já é muito ruído. Então, exigir que 40% ali dê o mesmo sinal ou coisas assim, né? Você fortifica, você consegue melhorar esse preditor fraco, né? Esse weak predictor. Legal, muito bom. E agora, indo para um novo assunto, eleições, né? Teve agora aí o resultado, a gente vai ter segundo turno, né, entre Bolsonaro e Haddad. Mas, Igor, fala um pouquinho para a gente. Foi uma eleição que deixou algumas marcas e algumas mudanças, né? Legal. No Brasil. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, Marcelo, essas eleições, para mim, elas foram, de certa forma, um marco histórico para o país. Literalmente aconteceu de tudo, de tentativa de assassinato a manifestações populares espontâneas em pleno final de semana. Então, eu acho que ao invés de a gente comentar a respeito dos candidatos, eu acho que a gente poderia comentar a respeito do que foram essas eleições para os brasileiros. Porque, na minha opinião, elas foram eleições completamente diferentes de qualquer outra na nossa história. As pessoas, os analistas políticos, os comentaristas em geral, eles têm focado muito na polarização, nessa guerra entre direita e esquerda, Bolsonaro contra Lula, no fato de as pessoas estarem brigando com a própria família, brigando com os amigos. Claro, tudo isso é péssimo, é muito ruim. Mas assim, como para tudo na vida, existem pelo menos duas formas de analisar as coisas. Uma pelo lado negativo e outra pelo lado positivo. E a gente está esquecendo de analisar o copo meio cheio. Analisar por uma perspectiva positiva de tudo que aconteceu nessas eleições. E para mim essas eleições elas foram um avanço enorme para a democracia e para o desenvolvimento do Brasil como país. Eu acho que as pessoas elas finalmente se interessaram por política, as pessoas finalmente descobriram para que serve um deputado, para que serve um senador. Finalmente os brasileiros deram a devida importância de se ter um voto consciente. Lógico que tudo tem sido um processo traumático, uma espécie de guerra civil virtual, que ninguém aguenta mais. Mas se a gente olhar na história do mundo, né, a história de todos os países no mundo, é exatamente dessa forma que a evolução acontece. Esse processo de amadurecimento, ele é um processo gradual. E todo esse extremismo, toda essa falta de tolerância com a opinião contrária, essa falta de educação, toda essa paixão desmedida por o candidato A ou pelo candidato B, ela tende a se tornar no futuro
menos preponderante para as pessoas. O que a história nos mostra é que depois dessa experiência traumática de 2018, depois de toda essa irracionalidade, que os brasileiros vão evoluir e possam evoluir e passem a ter uma decisão menos sentimental e apaixonada, mesmo porque eles vão perceber que não adianta muita coisa, e eles passam a ter uma visão um pouco mais racional no passar dos anos. O grande ponto aqui assim, a nossa grande vitória, eu acho, dessas eleições, é que se passou a discutir política com a mesma intensidade que sempre se discutiu futebol, por exemplo. Que eu acho que, ao invés de a gente estar agora discutindo quem que vai ser o próximo eliminado do Big Brother ou da Fazenda, as pessoas estão discutindo quem que vai ser o nosso próximo presidente, se as urnas são confiáveis ou não. Então, a pauta da população mudou, e mudou para muito melhor. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: o nosso processo de politização como nação, algo que de fato passou a fazer parte do nosso dia a dia, só começou em 2013. Porque, não sei se vocês lembram bem, mas começou com o povo indo para as ruas por causa do aumento de 20 centavos, da passagem de ônibus e tal. Sim. Então, depois ela se intensificou muito com o impeachment da Dilma e se intensificou mais ainda com toda a sujeira que a Lava Jato escancarou aos brasileiros. Então, pensa o seguinte: se a nossa democracia já é muito recente, ela começou em 89, se ela já é muito recente, imagina o quão recente que é esse processo de educação política. Então, eu acho que essas eleições, elas foram um grande primeiro passo para que as próximas gerações, os próximos candidatos, os próximos eleitos, sejam de fato pessoas muito melhores e muito mais qualificadas do que os que a gente tem visto nos últimos 30 anos. Então, eu acho que não adianta nada demonizar o político, porque ele é parte essencial para o desenvolvimento de qualquer país. Eu acho que, felizmente, pela primeira vez na nossa história, a gente começou a dar a eles, aos políticos, de fato, a sua devida importância. Muito, muito bom. Eu acho que ficam realmente aí grandes lições. E falando um pouquinho sobre, a gente tem, como o mercado vê, né? A gente tem aí agora o segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. O Bolsonaro apresentou bem mais votos do que as pesquisas apontaram, né? Então, as pesquisas já apontavam em um crescimento recente, mas aí muita gente discute se isso é confiável ou não, mas isso a gente não é o caso aqui, não é um programa de política, né? A gente debater isso aí, mas o fato é que o Bolsonaro veio com mais votos do que se esperava, né? Chegando perto, chegou perto a possibilidade de ganhar no primeiro turno. Já o Haddad veio com votos mais próximo do que se esperava, e o mercado veio aí, o mercado já está bem decidido, né, em relação a ele ver o Bolsonaro com bons olhos, até porque já houve uma negociação, inclusive a possibilidade de uma aprovação da reforma da Previdência pelo governo Temer ainda em 2018. Enfim, com Paulo Guedes, com todas as medidas liberais, por mais que o Bolsonaro não tenha um histórico liberal ao longo da carreira política dele, ele tem se apresentado como um liberal agora, então o mercado comprou esse discurso, e o Haddad até agora tem um discurso bem à esquerda, né? O que obviamente o livre mercado vê com maus olhos, e a gente vamos ver o que vai acontecer no segundo turno, se ele vai manter esse discurso, um discurso mais radical, ou se ele vai guinar mais ao centro, né? Então muita coisa ainda pode acontecer. Mas como que o mercado está vendo de um modo geral aí, embora muita coisa ainda possa mudar, né? Mas de um modo geral esse segundo turno? Então, eu acho que na segunda-feira a gente vai ter uma ideia melhor de como o mercado vai reagir, mas eu acho que nessa última semana o mercado tem precificado, eu não digo que é a vitória do Bolsonaro no primeiro turno, mas o mercado acreditava numa quase vitória no primeiro turno, porque a Bolsa se valorizou perto de 6% na semana passada. E uma coisa que me chamou a atenção é que a Bolsa se valorizou num período em que os mercados emergentes caíram. Sim, exatamente. Então, na contramão do mercado global, né? Sim, isso foi um sinal bem forte aí, né?
Foi um sinal bem forte da confiança do mercado, né? Na vitória do Bolsonaro, que acabou que se confirmando Bolsonaro mais forte que as pesquisas, né? Ah, sim, bem mais forte, né? Muito mais forte. Mas é engraçado que eu tava analisando os resultados das eleições e a gente que vive o mercado, a gente só pensa nas empresas, assim. Da maioria dos quadros, assim, dos estados eleitorais, eu fiquei pensando como que vai reagir a CEMIG e a Copasa Mineira na segunda-feira. Porque a gente tá gravando no domingo agora, né? Acabou de sair o resultado das eleições. Uhum. E o segundo turno em Minas Gerais vai ser um segundo turno de 2 candidatos, um do Partido Novo e favorito, e outro do PSDB. Então vai ser uma segunda-feira, eu acho que gloriosa para a CEMIG e para a Copasa Mineira, que são estatais de Minas Gerais. Uhum. Por ter os dois governos que foram para o segundo tempo, principalmente o governo do Novo, né? O candidato do Novo, surpreendendo completamente. Ele aparecia em terceiro, ele veio para primeiro disparado. Não, uma diferença gigante, né? Sim, a probabilidade de privatização de empresas estatais num governo, por exemplo, num possível presidente Jair Bolsonaro em um governo desses, é bem considerável. Então, eu acho que provavelmente o mercado deve reagir bem positivamente às ações da... E é engraçado porque as pesquisas mostravam que o candidato do Novo não tinha chance quase que nenhuma no segundo turno, mas as ações da CEMIG essa semana subiram mais de 20%. Subiram mais de 20% das ações da CEMIG. Eu tinha achado estranho. Eu não tava o mercado sempre na frente, né? Sempre na frente. É impressionante como esse pessoal tem muita noção do que acontece, né, dos bastidores. Acho que não só fazem boas análises muitas vezes, mas também tem acesso a informações, pesquisas internas, entre outras coisas que o investidor comum não tem acesso, né? E legal. Então, Nicolas, falando agora um pouquinho de bolha, né? Essas eleições provavelmente acabaram causando aí, entre aspas, uma bolha aí, por exemplo, nas ações da Forja Taurus, né? E com essa coisa de, enfim, venda de arma, possível vitória do Jair Bolsonaro com legalização de armas, essa coisa toda, criou-se uma bolha, né? Simplesmente as ações dispararam. Fala um pouquinho pra gente, né, não só da questão da Forja Taurus, mas formação de bolha e como que o investidor pode operar uma bolha. Perfeito, Marcelo. Assim, antes de mais nada, esse é um tipo de investimento assim que tem muita volatilidade junto com ele, né? Então, claro que a pessoa não deve alocar uma boa parte do capital para tentar surfar uma bolha, né? Assim, eu consegui pegar grande parte, por sorte também, né? Essa é da Forja Taurus. Qual foi, assim, o que são os elementos necessários? A gente tem que... Só para fazer um parênteses aqui, Forja Taurus, 90% nos últimos 30 dias de valorização. O nosso realmente foi violento o negócio. Quais foram os elementos, assim, né? O que a gente precisa? A gente precisa ter uma entrada, um fluxo de capital entrando cada vez maior, né? Foi o que a gente teve no Bitcoin, por exemplo. O negócio foi virando uma febre, todo mundo ia entrando, a gente teve até famílias assim que a avó do cara comprou Bitcoin, assim, uma coisa louca. Então você teve você tem que ter um fluxo de capital positivo. Então o que a gente teve aí com a Forja Taurus, né? A gente teve, se a gente analisar o free float, o que é o free float? São as ações que são negociadas em bolsa. A Forja Taurus já é uma small cap, né? Já é uma empresa pequena e não tem tantas ações negociadas em bolsa. Mas se a gente for ver o book lá deles, 90% é de um fundo lá, acho que de alguém lá da própria Forja Taurus, mas assim, o mercado mesmo, ele só negocia 10% das ações do negócio. Então o negócio assim, claramente era um funil. Ainda né? Nem sei quanto vai abrir, sei lá, segunda-feira agora. Mas assim, o negócio claramente é um funil. E tava lá o Bolsonaro. A primeira coisa que o Bolsonaro faz quando sai lá do Cenicoma dele, fazer a foto da arma lá apontando, né? Então foi assim, a coisa até foi sorte de ter percebido isso, que achei tão engraçado o cara fazer aquilo da arma, eu fiquei mandando lá pro grupo da família do WhatsApp. Aí tem foto dele com a criancinha fazendo arma, tem foto dele com a espada. Então assim, me ocorreu, existe aquela empresa de armas, a Forja Taurus.
Aí eu comecei a pesquisar, ver essa história do free float. E você tem o driver, que é o Bolsonaro. É muito importante você ter um driver, assim. É uma coisa que sustente o negócio, você tem que ter um combustível, mas tem que ter o driver ali que vai tocar fogo no negócio. E agora você teve mais drivers. Você teve o Ciro Gomes criticando que a Forja Taurus subiu não sei quantos por cento, não sei o que, uma coisa que foi se retroalimentando, mais gente falando. E mais gente falando do assunto, mais chama atenção, mais gente querendo comprar, né? Isso, e até dá para você shortear a Forja Taurus, mas assim, a maioria das pessoas não sabe como fazer isso. Você vai ter que pagar juros, a corretora pode chamar a qualquer momento, pedir de volta as ações, então é muito complicado shortear. Então o negócio basicamente era um funil com uma direção, né? E nadar contra a maré é sempre mais difícil, né? Perfeito. Então, assim, essa história das bolhas, tem até uns estudos do Nassim Taleb. Ele demonstra lá matematicamente, esse cara, além de ter escrito o Cisne Negro, ele é matemático, assim, PhD, que é impossível você lucrar quando é bolha de fato, shorteando. Por mais que você saiba que é uma bolha, não vai conseguir. Existe uma propriedade lá, eu não me recordo exatamente, não quero falar exatamente o nome do negócio, tá errado, mas existe essa propriedade. E intuitivamente você pode pensar assim, cara, o Bitcoin estava em 1.000, tinha gente achando caro, foi para 2.000, tinha gente achando que o troço não tem limite quando é bolha. Então a própria Forja Taurus, cara, por mais que você possa achar que a empresa é um lixo, que não vá, e realmente os indicadores fundamentalistas assim, não são terríveis, cara, não shorteia, porque esse negócio tá agora em 5 e poucos, pode ir para 10, pode ir para 20, é complicado. Então, quando também vira bolha, tem esse fator emocional, né? É o seguinte, o cara vem e escuta um amigo falar que já ganhou 50% em, sei lá, 2 semanas, com seja qual for, Forja Taurus, Bitcoin, seja o que quer que seja. E aí o cara fala que vai botar mais dinheiro, aí o outro bota, aí um fala pro outro. É tanta gente botando dinheiro porque tem gente ganhando, que não existe mais análise, né? Não existe mais... por isso que não adianta analisar, tá muito caro, vou entrar vendido. Vou shortear, é difícil. Não, quando a coisa tá muito forte, ou você fica de fora, se você não gosta de operar, de especular, né? Ou se você for especular, vai a favor, né? Isso. Vai a favor e usa um sistema de, tipo, uma espécie de trailing stop, né? Eu indicaria, assim, uma coisa com 3 ATR, né? O ATR já vai botar um range bem grande ali. O pessoal aí que opera robô já vai saber o que é isso, né? Mas é um indicador de análise técnica que opera em função de um range ali. Então, ele considera alta volatilidade, de certa forma, do ativo, aí já dá uma gordura bem grande, assim, que vai ter correção ali de 20%, 30%. Então, tem que ser um stop maior, realmente, né? Mas a ideia é tipo de um trailing stop. O troço vai subindo, você vai atualizando. Em algum momento, provavelmente isso vai explodir, mas a ideia é que você já tenha cavalgado boa parte disso aí. Quando explodir, você vai ter realizado um lucro aí nessa história. Agora, assim, dito tudo isso, existe também um outro problema, que é o seguinte: existem muitos papers acadêmicos que falam o seguinte: quando você tem um intervalo de 1 mês e uma ação sobe na casa de 100%, isso daí rola reversão à média no curto prazo. Então, assim, você teve ali isso até na Forja Taurus, ali, o troço saiu de 2 e pouco, bateu 5,30, aí corrigiu para 3,70 e pouco. Aí depois voltou agora para 5,40, 5,50. Então, assim, se, por exemplo, agora bater ali nos 9, 10, é interessante realizar metade aí disso daí. Que aí você já tem a estatística falando que o troço vai dar uma reversão ali no curto prazo. Mas, assim, a ideia é essa. A ideia é usar um trailing stop e não shortear o negócio. Não shortear em bolhas, porque é impossível realmente fazer dinheiro assim. Mas você compraria as ações da Forja Taurus agora? Não, é uma boa pergunta, né, assim, pro pessoal que está escutando. Assim, não compraria. Eu esperaria ter uma correção aí se corrigir 30% aí da máxima, entrar. Beleza, entendi. Da nova máxima aí que tiver, né, 30%, 40%, assim. É legal usar o RSI de 2 dias. Pega o RSI de 2 dias e se cair abaixo ali de 15, comprar isso daí. Ou uma correção por porcentagem, se cair 30% na nova máxima aí, teria um novo ponto de entrada. Claro que e alocar pouco capital, claro, não vamos botar muito capital nisso, né, gente?
Isso aí seria mais para quem também tem que pensar no stop loss. Não, às vezes ativos assim com valor muito baixo pode ter um gap muito grande. Às vezes até melhor do que usar ordem de stop loss, é simplesmente o seu stop já é tudo que você bota, né? Então, sei lá, você tem 100 mil reais, você está disposto a arriscar R$1.000 nisso aí, o teu stop já é esses R$1.000, já é 1% do teu patrimônio, né? E aí, se perdeu tudo, ou até pelo tipo de volatilidade que acontece, como seja Forja Taurus, o próprio Bitcoin é muito volátil, né? Então, tem que tomar aí esse cuidado, né? Só mais um asterisco assim, gente, por caso alguém entre nesse barco aí, outra coisa que tem que ter em mente é que o mercado precifica o futuro. Então, caso o Bolsonaro aí comece a ficar claro que ele vai vencer, não espera para liquidar o dia que ele vencer, entendeu? A segunda-feira após a eleição. É interessante as pesquisas estão indicando claramente que ele vai vencer. Liquida isso daí quarta, até terça, quinta, quarta-feira, sei lá, digamos, da semana anterior à eleição, né? O mercado precifica futuro, cuidado com isso, gente. Isso é sempre bom. Eu gosto também dessa análise do RSI de 2 dias para esse tipo de caso. Eu acho que é bem efetivo e tanto dá para utilizar o gráfico diário, né? Quanto também dá para utilizar o gráfico semanal com RSI de 2, depende se você quer entrar de uma forma mais agressiva no diário ou esperar uma correção maior aí no semanal, né? Apesar de quando o mercado é muito forte, às vezes no semanal não volta tanto, né? De repente um RSI de 20 ou 25 ou 30 pode ser utilizado. Mas legal, então vamos agora para a parte das dicas, né? E Igor, você falou sobre gestão, né, governança corporativa. Você pode, enfim, dar algumas dicas nesse assunto para a gente? Então, como sempre, a dica tem muito a ver com o tema do conteúdo do podcast, que hoje foi sobre gestão, né, sobre a importância de um gestor confiável. Então, nada mais justo do que eu tentar facilitar a vida de vocês e apresentar algumas empresas com gestores comprovadamente de alto nível e que, até o momento, parecem aos olhos do mercado pessoas éticas, pessoas confiáveis e que entendem o sócio minoritário como parte relevante e importante da empresa. O primeiro que eu escolhi, o primeiro deles é o Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil, o gestor da Ambev, então provavelmente todos conhecem, que inclusive ele é sócio do Warren Buffett, e para ser sócio do Buffett, necessariamente ele precisou passar pelo crivo da confiabilidade, e o Lemann, ele é sem dúvida um dos gestores mais respeitados no mundo, não só no Brasil, no mundo, né? Então, assim, a Ambev é uma ação cara, que pode não ser um negócio tão lucrativo no futuro, tendo em vista que as pessoas têm tomado menos refrigerante. É que assim, as pessoas, de uma maneira geral, têm tido hábitos mais saudáveis, né? Tem bebido menos refrigerante, bebido menos cerveja. Então, no critério negócio, eu não saberia dizer se o futuro da Ambev é ou não promissor. Mas no critério gestão, é uma empresa que passa com sobras. Em segundo lugar, e eu nem diria em segundo lugar, eu acho que ficaria em primeiro, junto com a Ambev, eu colocaria o CEO das lojas Renner, o José Galó. Inclusive, eu li a biografia dele, acho que mês passado, ou há 2 meses atrás, eu não lembro, e eu não gostei muito do livro. Achei, assim, o livro meio raso, o conteúdo, só que o livro do Lemann, por exemplo, O Sonho Grande, é muito mais interessante, e esse vale a pena ler. Mas, assim, que seja, o Galó, ele como gestor, ele é sensacional. Assim, tudo que eu falei sobre o Jeff Bezos da Amazon se encaixa perfeitamente para o Galó. Apesar de o Galó não ter sido o fundador da Renner, o dono, mas ele administra as lojas Renner com uma paixão e uma ética que poucas empresas no mundo têm. Não à toa, quase todo ano, ele recebe o prêmio de melhor gestor do Brasil. E eu recomendo que vocês, isso até é uma dica que pode ajudar a conhecer sobre outros gestores também. Eu recomendo que vocês assistam no YouTube palestras dele, José Galó com 2 L's, falando a respeito da Renner. E vocês vão poder comprovar claramente o que eu estou falando. Vocês vão perceber claramente toda essa paixão
com que ele leva o negócio, a paixão com que ele leva a gestão das lojas Renner. E o YouTube é muito importante também para outros gestores. Basta procurar no Google, estou pensando em investir em Odontoprev. Quem que é o CEO da Odontoprev? Ou quem que é o CEO do Itaú? Vai lá e procura no YouTube. Geralmente tem palestras dos grandes administradores das empresas. Assim, em terceiro lugar, eu escolheria o Alexandre Birman, que é o CEO da Arezzo. A Arezzo, além de ser uma empresa excelente, a Arezzo é muito bem administrada, tem marcas reconhecidas no mercado, como a Schutz, a própria Arezzo, entre outras, e o CEO é igualmente excelente. O Alexandre Birman, ele é filho do fundador da empresa, e ele é um cara que, assim como o Galó, ele ama muito o que faz, e outra, ele entende muito do negócio. Ele vive esse mundo de sapatos, esse universo feminino, desde que nasceu. Então imagina, ele é realmente o tipo de CEO, é o tipo de sócio que a gente pode confiar e que vale a pena ter como sócio majoritário. E assim, tem mais 2 gestores excepcionais que eu gostaria de falar para vocês, mas que, ao contrário dos outros 3 que eu citei, do Lehman, do Galó e do Birman, esses outros 2, eles comandam empresas muito complicadas. Então, eu não sei se só o fato de eles serem gestores excepcionais é o suficiente, não sei se só isso vai ser o suficiente. Que um deles é o Pedro Parente, que era o CEO da Petrobras até o problema da greve dos caminhoneiros, e agora é o CEO da BRF, né, da BR Foods, e o outro é o Paulo Caffarelli, que é o CEO do Banco do Brasil. Então, assim, falando um pouco sobre as empresas, porque assim, eles como CEOs são excelentes, mas as empresas não. Então, a BRF, ela como empresa piorou demais, assim, muito em função da gestão ruim do Abílio Diniz e da Tarpum. Então, para vocês verem como gestão é importante, né? Então, essa gestão Abílio Diniz e Tarpum, ela praticamente destruiu a BRF. Então, hoje em dia, eu não sei se toda a capacidade, se toda a competência do Pedro Parente vai ser suficiente para reerguer o negócio. Porque o importante no processo agora da BRF é que o Pedro Parente ele consiga vender os ativos que não são tão essenciais para a empresa, que ele consiga cumprir com um plano de desinvestimento para tentar diminuir um pouco o tamanho da dívida de curto prazo, que é gigantesca e está comendo todo o caixa da BRF. Então, se isso acontecer, e a gente tem que ficar de olho, aí sim eu consigo ver uma luz no fim do túnel para a empresa, mas no momento o quadro é muito complicado, apesar do ótimo CEO que ela tem. E a outra empresa, o outro gestor que eu gosto muito, é o Paulo Caffarelli do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, aliás, que tem sido a nossa dica, né, desde o primeiro podcast que a gente fez. E acho que, na minha opinião, se o Bolsonaro for eleito presidente, eu acho que as ações do Banco do Brasil são as ações com maior upside da Bolsa, né? Ainda mais. Eu acho que sim, eu acho que só que para que esse upside, e upside é a simetria, né? O tamanho de possível valorização que a empresa tem de acordo com o valor de mercado hoje. Então, ela já não está mais tão desvalorizada quanto ela estava há 2 semanas atrás, porque só nessa semana ela subiu quase 20%. Mas, enfim, para que todo esse upside realmente se concretize, é essencial que o CEO, que o Paulo Caffarelli, seja mantido à frente do Banco do Brasil. O mandato dele termina por agora, e se o próximo presidente, seja Bolsonaro, seja ele Haddad, conseguir mantê-lo à frente do Banco do Brasil, eu acredito que as chances de a gente ver a empresa com números mais próximos dos bancos privados, do Itaú, do Santander, do próprio Bradesco, eu acho que é bem considerável, porque ele vem se mostrando ser um excelente gestor. Então, legal. Muito bom. Muito bom. Bem bacana. E para a gente finalizar, então, as dicas, utilizando aí, falando um pouco do mercado internacional, o que você pode comentar para a gente ainda? Então, Marcelo, assim, dando um update aí para o segmento assim, do último investidor de sucesso, né? Se antes a gente tinha 53% para os países emergentes, assim, agora acho que a gente voltou para 50%, né? O dólar voltou a recuperar força. A maioria, a grande massa está apostando aí que o dólar vai se desvalorizar, né? Então a gente tem uma valorização mais provável aí do dólar, né? O especulador aposta que vai cair, então normalmente ele está errado, então tende a subir. Então a gente tem isso. Porém,
é preciso fazer um parênteses, né? O ETF CEW, ele que é o composto assim, de 10 moedas de países emergentes, ele ainda está com um momento relativo frente ao dólar. Então, assim, para o investidor assim, mais de médio e longo prazo, está tranquilo ainda. Por quê? Porque assim, a hipótese é que os emergentes estão tão baratos que basta o dólar lateralizar frente ali às moedas dos países emergentes que a gente vai ter valorização desses países emergentes. Então, acho que ainda está relativamente... Ainda temos uma certa margem de segurança nisso daí. Agora tem um trade assim, que eu acho até mais certo do que os emergentes, assim, né? Pelo menos num curto, médio prazo aí, que é comprar Japão. Por que o Japão? O Japão ele é a única bolsa do mundo que tem uma correlação invertida com a sua própria moeda, né? Em geral, o que acontece? A moeda do país se valoriza, a bolsa local do país se valoriza. O Japão, porém, como tem essa característica de ser o porto seguro do mundo, a moeda japonesa, quando a bolsa dos Estados Unidos derrete, o ien japonês se valoriza muito. Então, você tem a consequência, essa correlação invertida daí. O ien, a bolsa do Japão se valoriza justamente quando a gente está num cenário de risk-on, que todo mundo quer risco. E aí, as bolsas em geral sobem e o ien se desvaloriza e a bolsa do Japão se valoriza ainda mais, né? Então, a gente tem essa correlação invertida. E a gente tem os books, a grande maioria dos investidores aí, amadores, achando que o ien vai se valorizar, né? Então, a gente tem uma maior probabilidade de desvalorização e a gente tem momento relativo do ien muito fraco frente ao dólar, frente a muitas outras moedas, e temos até momento absoluto. Então, a gente está com uma... E a gente tem o carry trade, a gente tem os juros aí, né? Contando a favor de todas as moedas, né? O Japão ali tá na casa do zero ainda dos juros, né? Então, a gente tem uma série de evidências aí apontando na desvalorização do ien, falando aí de curto, médio prazo. Então, isso daí dá uma maior probabilidade da bolsa do Japão subir. E a gente tem os seasonals. Seasonals são sazonalidade, né? Sazonalidade, perfeito. Perfeito, é sazonalidade. E a gente tem a sazonalidade da bolsa do Japão muito forte aí em outubro e um bocado de novembro também. Então, é mais uma evidência aí que se soma a essa compra aí do Japão. E a gente tem um price to book barato de 1,2, considerando que é um país de primeiro mundo, né? A gente tem enquanto os Estados Unidos estão no 3, o Japão está no 1,2 aí. Então, dos países desenvolvidos é o mais barato. Temos uma série de evidências aí para essa compra. Legal, até falando já, de certa forma, uma análise bayesiana, como tu utiliza na análise quantitativa, né? Se junta vários fatores para chegar a uma análise com uma maior probabilidade de chance de funcionar. Então, legal, pessoal, muito bom. Então, você que está acompanhando aí o nosso podcast, se você gostou, segue aí o nosso podcast, seja na sua mídia preferida, Spotify, iTunes, SoundCloud, Google Play, YouTube, entre outras. Comente, compartilhe aí com seus conhecidos e a gente se vê, então, no próximo episódio. Normalmente os episódios acontecem aí a cada 2 semanas. Então, obrigado, Nicolas, obrigado, Rigon. Prazer. Isso aí, valeu, abraço. Um abraço para todos e até o próximo episódio.